Olá pessoal, aqui é o professor Lucas e hoje a gente vai finalizar o nosso assunto relacionado às equações de segundo grau. Agora vamos analisar não só mais uma equação separadamente, individualmente. Vamos analisar o conjunto de duas equações, onde uma pode ser uma equação de segundo grau e a outra pode ou não vir a ser uma equação de segundo grau. Ok? Primeiramente, sistema de equações. A gente vai primeiro analisar um exemplo para poder entender o que vem a tratar esse assunto de sistema de equações. Vamos pegar esse exemplo onde Leandro convidou sua irmã mais velha para resolver um enigma que foi proposto pela professora da sala de aula dele. Como é que vem a ser esse enigma? Esse enigma diz o seguinte: a soma das idades de duas pessoas, somam duas idades não está sendo claro se é distintas ou não, só diz que é igual a 14 anos. Ó. A soma das idades de duas pessoas é igual a 14 anos. Pode ser 7 e 7, pode ser 6 e 8, pode ser 10 e 4. Tem variadas formas de ser a soma dessas duas idades, para dar 14. E o quadrado da idade de uma delas é menos 28 e é igual menos 28 de uma delas. Vamos lá novamente. O quadrado da idade de uma delas é menos 28 e é igual à idade da outra. O quadrado da idade de uma dessas pessoas, é menos 28 e é igual à idade da outra. Quais são essas duas idades? Aí é que vem a situação. Vejam que nós temos duas afirmações. A primeira da soma das idades, a outra que o quadrado da idade de uma delas menos 28 é igual à idade da outra. Temos duas afirmações que a gente tem que analisar. Então, essas duas afirmações, essas duas possibilidades, a gente tem que colocar, escrever matematicamente, para poder sistematizar essas equações e podermos encontrar a solução, que é, no caso, a idade de cada uma delas. Primeiro, para resolver esse enigma, vamos indicar cada uma das idades como uma variável. Vamos indicar uma das idades variável x e a outra y, ok? Então, a gente vai escrever o seguinte sistema de duas equações, porque são duas possibilidades que a gente está analisando. X mais y é igual a 14. Vejam que x mais y é exatamente o que tinha falado primeiramente, né? Que a soma das idades das duas pessoas teria que dar 14, né? Então está aqui, x mais y igual a 14. É a minha primeira equação. Na outra situação, eu tinha que o quadrado da idade de uma delas menos 28 era igual à idade da outra pessoa. Então está aqui na nossa segunda equação, ó, x quadrado menos 28, x quadrado, a idade de uma delas, ao quadrado, menos 28 vai ser igual à idade da outra. Então, aí eu já tenho duas análises para eu fazer, duas equações. Então, eu posso montar meu sistema de equação. Vejam que, desse exemplo, vocês já podem verificar o que vem a ser o sistema de equação. No caso aqui, a gente tem uma equação do primeiro grau, né? E a outra equação ela já está com a incógnita x ao quadrado. Então, eu já vou ter aqui uma equação do segundo grau, certo? Então, vamos ter que resolver cada uma delas separadamente. Como assim, professor? Vamos isolar uma das incógnitas em uma das variáveis, ou em uma das equações, e depois substituir na equação seguinte, na outra, né? Por opção, ou melhor, por facilidade, a primeira equação, que é x mais y igual a 14, está mais simples da gente isolar uma das variáveis. Então, o que é que eu vou fazer? Vou isolar uma das variáveis. Beleza. Eu vou isolar a variável y lá na nossa equação anterior. Quando eu isolar a variável y, eu vou ficar com o quê? Ou melhor, vamos fazer do seguinte modo. Vamos isolar, para ser mais rápido, né? Vamos isolar a variável x, a variável y e substituir na x. Como assim, professor? Vamos aqui, ó. Eu vou isolar esse y aqui, ó, que é a minha segunda equação, que já está isolado o y, né? Y é igual a x quadrado menos 28, e vou substituir na minha primeira equação, certo? Vou pegar esse y e substituir na minha primeira equação. Vamos lá. Substituindo fica do seguinte modo, ó, x mais y é igual a 14, né?
Está aqui, minha primeira linha, x mais y igual a 14. Agora eu vou substituir esse valor de y. Vai ficar x mais... Quem é y? Y é x² menos 28. Então está aqui, ó. Pronto, coloquei. Igual a 14. Aqui eu vou retirar os membros, né? X² vai para fora dessa parêntese e o x também. E o menos 28. Quando o 14 vier para esse outro lado do membro, que é o primeiro membro da igualdade, o 14 vem vem negativo. No caso, vai sinais iguais, menos por menos, vai somar e conservar o sinal do maior. Então, fica menos 42. Pronto, cheguei a essa conclusão. X² mais x menos 42 é igual a 0. Então, daqui eu posso já retirar a idade de uma das pessoas que têm análise. Porque lembrem, a variável x é a idade de uma pessoa, a variável y é a idade de outra pessoa. Então, para eu poder encontrar esse x, eu tenho que resolver. Vou resolver minha equação de segundo grau. Vamos lá resolver pela fórmula resolutiva. Resolvendo pela fórmula resolutiva, eu vou encontrar um delta, que é o meu primeiro passo, igual a 169. Depois de encontrar o delta, eu vou aplicar na minha fórmula do x. Aí eu vou encontrar x1 igual a 6 e x2 igual a menos 7. Beleza? Então, eu encontrei já dois possíveis valores para a idade de uma das pessoas do nosso exemplo, ok? Agora, já depois de ter encontrado x, eu posso apenas pegar o valor de x e substituir em uma das equações para encontrar o y. Vou substituir na mais simples, que é a x mais y igual a 14. Primeiro, vou substituir o primeiro valor de x, que é x igual a 6. Ó. X igual a 6, que é o x1. Substituindo, eu vou encontrar um y1 igual a 8. E agora? Agora eu vou fazer para x igual a menos 7. x2, que é igual a menos 7. Substituindo, eu vou ter um y2 igual a 21. Vejam bem, agora aqui eu já tenho a idade de 8 e 21 para uma das pessoas que eu estou analisando. E lembrem que meu x aqui está x igual a 6 e x2 igual a menos 7. Pergunto, existe idade negativa para uma pessoa? Não. A gente sempre tem uma idade positiva, de 0 e vai até onde a gente tiver a consciência de que possa essa pessoa existir. No caso, esse x igual a menos 7 já não vai ser a resposta para uma das pessoas. Então, só me resta o quê? X igual a 6. Esse x igual a 6 vai ser já a idade de uma das pessoas que eu estou querendo saber. Agora fica a dúvida, ou x igual a 8 ou x igual a 21. No caso, x igual a 21, é só a gente fazer o seguinte. A gente sabe que a soma das duas idades tem que dar 14. Eu somando 6 com 21, somando 6 com 21, o valor de 6, e eu somar com o valor de y igual a 21, eu vou ter 27. Então, vai passar de 14. Então, 21 já não pode ser a idade da outra pessoa. Agora, vamos somar o 6 com 8. 6 e 8 eu tenho quanto? Eu tenho 14. Logo, y1 igual a 8 e x1 igual a 6 são exatamente as idades das duas pessoas que estão sendo analisadas na questão do exemplo. Entenderam, pessoal? Viram como era simples essa questão de sistema de equações? Recapitulando, sistema de equações é quando eu tenho duas ou mais análises a ser feita e dessas análises eu retiro equações, pode ser do primeiro grau ou do segundo grau, e depois eu sistematizo elas. Coloco em um sistema onde elas vão estar em dependência uma da outra. Então, tenho que analisar sempre olhando uma para a outra, uma variável para a outra, se tiver duas variáveis, por exemplo. No caso aqui, por exclusão, eu verifiquei que x2, que foi um dos valores de x que eu encontrei, era negativo. Minha idade não pode ser negativa. E o y1, somado com x1, que foi o que restou, que é 6, 6 mais 21 dava mais do que 14, que era exatamente a soma das idades das duas pessoas que foi dita na questão. Então, o que restou? Restou só o 8. Aí, para conferir, é só eu somar 8 mais 6, vai dar 14, exatamente 14. Então, a idade das duas pessoas era uma tinha 6 anos e a outra tinha 8 anos. Bem simples, ok? Bem,
Vamos ficar por aqui na nossa aula de sistema de equações. Estudem, revejam a aula novamente se for necessário, façam as atividades e bons estudos e um abraço.